Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isto está em Mateus, capítulo 7, no versículo 5. Tira primeiro a trave do teu olho. Esta frase significa que o juízo hipócrita e imprudente é proibido. Jesus adverte a seus seguidores a jamais estarem envolvidos neste tipo de julgamento errado. Por isso ele diz: esse ensinamento faz parte do conhecido Sermão da Montanha, pronunciado pelo Senhor Jesus em Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Neste sermão, Jesus trata de vários assuntos relacionados à ética do reino de Deus. Especificamente, o versículo que diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão, faz parte de uma seção do sermão onde o tema sobre a forma correta em fazer juízo está em evidência. Isso está em Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 6. Contudo, é verdade que muita gente não compreende o significado correto deste ensino de Jesus. Inclusive, frequentemente, as pessoas lançam mão deste texto na tentativa de afirmar que os cristãos jamais devem julgar alguém. Mas o contexto imediato desta passagem não deixa qualquer dúvida de que este tipo de interpretação é equivocado. A frase, tira primeiro a trave do teu olho, é um apelo contra a hipocrisia. Isto fica claro nas duas perguntas precedentes. Por que vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Jesus usa uma ilustração como base na figura do olho para denunciar o comportamento hipócrita que leva ao juízo errado. O olho é uma das partes mais sensíveis do corpo humano. Um pequeno cisco no olho já é suficiente para causar grande incômodo. Então, quando Jesus fala sobre alguém que possui uma trave em seu próprio olho e ainda assim tenta remover um argueiro do olho de outra pessoa, ele destaca o quão patético e sem sentido é este tipo de comportamento. Na verdade, ele chega até ser impossível. Uma pessoa que possui um cisco em teu olho, muitas vezes nem mesmo consegue manter o olho aberto de tão irritado que está. O Senhor Jesus ainda usa a linguagem do exagero propositalmente. Ele não diz que a pessoa tenta tirar o argueiro do olho do irmão. Também tem um argueiro em seu próprio olho. Mas diz que essa pessoa tem uma trave em seu olho. A palavra trave, neste texto, traduz um termo grego que significa literalmente viga. Este termo é usado para designar uma viga de sustentação. Já a palavra argueiro traduz um vocabulário grego que significa pequeno ramo, seco ou palhiço. A ideia desta palavra neste texto é indicar justamente um cisco, uma pequena farpa em contraposição a uma enorme viga. Imediatamente depois de Jesus dizer: tira primeiro a trave do teu olho, ele completa dizendo: então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isto quer dizer que, de fato, Jesus está proibindo certos tipos de julgamento, mas não todo tipo de julgamento. É verdade que o Senhor Jesus inicia sua porção de ensino sobre o juiz dizendo: não julgueis, para que não sejais julgado, pois, como critério com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.
Isto está em Mateus, no capítulo 7, no versículo 1 e 2. Mas note que no mesmo sermão Jesus incentiva o juízo correto como algo absolutamente necessário. Por isso ele diz em Mateus, capítulo 7, no versículo 6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Depois, advertindo contra os falsos profetas, Jesus fala de lobos, roubadores disfarçados de ovelhas. Ele também assegura que pelos frutos conhecereis. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Podemos comprovar isto em Mateus, capítulo 7, no versículo 15 e 16. Obviamente, tudo isso implica em fazer julgamento. Então, o crente não está impedido de julgar o comportamento de alguém que é contrário aos princípios bíblicos ou que causa o escândalo ao Evangelho. Na verdade, ele está impedido de fazer o julgamento hipócrita, que é apoiado em sua própria justiça. Isto porque em si mesmo ele não é melhor que o faltoso. Por este motivo, o crente precisa tirar a trave do teu olho e só então fazer juízo apoiado na vontade de Deus, revelada nas Escrituras. Como foi dito, o foco do ensino de Jesus ao dizer, tira primeiro a trave do teu olho, é ressaltar o julgamento justo, que não é feito sob as bases da hipocrisia e justiça própria, mas sob as bases do discernimento, cuidadoso, fundamentada pelo zelo pela palavra de Deus. Nas palavras, Jesus, após alguém remover a trave do teu olho, essa pessoa passa a poder enxergar claramente. Só então ela terá condições de ajudar o outro que sofre com cisco no olho. Isto quer dizer que o ato de se julgar a si mesmo não apenas serve para que possamos reconhecer nossas falhas e limitações, mas também para que possamos nos preparar para servir ao próximo. Os fariseus do tempo de Jesus eram um exemplo de pessoas que tentavam tirar o argueiro do olho do próximo enquanto tinham traves em seu próprio olho. Os fariseus julgavam, criticavam os outros para exaltar a si mesmos. Mas os crentes devem julgar a si mesmos para ajudar a exaltar os outros. Depois de fazer um julgamento honesto diante de Deus e de remover aquilo que nos cegava, o cristão estará pronto para ajudar os outros e para julgar suas ações corretamente. Em outra ocasião, o Senhor Jesus diz, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Isso está em João, capítulo 7, no versículo 24. Portanto, o versículo que diz, tira primeiro a trave do teu olho, é, antes de tudo, um convite ao autoexame à luz da palavra de Deus, para que qualquer sentimento pecaminoso seja removido pela soberana graça e misericórdia divina. Somente assim, os genuínos seguidores de Cristo poderão servir de instrumento para a restauração daquele irmão que sofre com um argueiro em teu olho. Reflitam nisto. Eu me chamo Luiz Cláudio.